Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um tema denominado Saia do Inferno. Um tema cujo texto básico é o livro de Salmos, no Salmo 116, versículo 3. Na Bíblia Sagrada há vários temas, vários textos, que muitos pastores, a grande maioria dos pastores, não gostam de falar sobre eles. Eu diria que muitas vezes é até difícil de falar quando esse assunto é inferno, quando esse assunto é Lúcifer ou Satanás, enfim. Há uma série de assuntos que os pastores não gostam e é muito pouco falado nas igrejas evangélicas. Mas o próprio Cristo Jesus e os seus espíritos, os seus discípulos, falaram. Então é nossa obrigação como pastor, é a obrigação dos pastores, lembrar as suas ovelhas, lembrar as pessoas e alertar as pessoas sobre o inferno. Porque o inferno é real. Não é uma lorota, não é um conto de fada, não é algo que se fala por falar. O inferno é real. É tão real que Cristo Jesus, ele usa figuras para falar sobre o sofrimento eterno. Cristo dá a entender que o castigo futuro para aqueles que não acreditam na sua palavra, o castigo futuro é ser destinado ao inferno ou à ira de Deus. E para falar sobre o inferno, ele descreve o inferno como sendo um lugar onde há choro e ranger de dentes. São palavras escritas por Cristo, faladas por Cristo, escritas no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 50. Ele fala que o inferno é uma fornalha de fogo, um lugar de tormento. Também está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 46. Ele vai além. Ele fala que o inferno é um lugar de tormento eterno, um lugar de trevas. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 25, 30 e versículo 40, e também no capítulo 22, versículo 12. Então nós podemos dizer claramente que o inferno está relacionado com o castigo futuro, mas castiga para os perversos. E 3 verdades são descritas por Cristo ao falar sobre isso. Ele fala que castigo é o principal relato descrito e se refere a um sofrimento eterno, um sofrimento que foi ocasionado pelo pecado. Então os perversos vão ter um sofrimento no futuro.
Por quê? Porque pecaram. Mas Cristo fala também em destruição. Por que destruição? Porque se refere à segunda morte. Ou seja, a perda e ruína total do ser humano. E quando se fala em morte, segunda morte, ele está falando de uma separação permanente e eterna do convívio de Deus. Então, aquelas pessoas perversas, elas não terão oportunidade com a segunda morte de ter um convívio com Deus. Elas viverão afastadas completamente e eternamente de Deus. Mas Cristo também fala em ostracismo. E quando ele fala isso, ele se refere ao lado daquilo que os incrédulos perdem por essa separação. Então, o ostracismo é os incrédulos que perdem tudo com essa separação que ele perde de Deus, ou seja, a ausência de Deus na vida dele. Infelizmente, irmãos, em nossos dias, quando eu falo em nossos dias é porque nós vivemos nessa época, mas isso não é uma exclusividade dos nossos dias. Milhares e milhares de pessoas estão caminhando a passos largos em direção ao inferno. Embora uma grande maioria não sabe que existe um abismo tão grande e que eles estão caminhando para esse abismo e que a qualquer momento, a qualquer instante, esse abismo vai abrir a sua boca para engolir essas pessoas. Há muita diversidade. Grande parte da população mundial ela insiste em ignorar as falácias e as mentiras que o mundo apresenta. As pessoas negam a existência do inferno e incentivam a viver uma vida de pecado. Infelizmente é isso que nós temos à nossa volta. O mundo à nossa volta é um mundo corrompido. E ele colocou na cabeça das pessoas que inferno não existe. Que isso é conversa para boi dormir. Que isso é conto de fada. E apresentam coisas aparentemente excelentes, ótimas, gostosas, para que a população mundial cada vez mais mergulhe nessa falácia, mergulhe nesse abismo e não tenha mais retorno. Embora o mundo à nossa volta e o inimigo tentem negar a existência do inferno, eu posso dizer para vocês claramente: o inferno existe, e por ele existir, ele tem 5 características que lhe são atribuídas. E nós vamos falar sobre essas 5 características aqui. A primeira característica do inferno, que é um lugar real.
Cristo Jesus nos falou. As pessoas vão para o inferno. E ele compara o inferno como um lugar onde os pagãos sacrificavam seus filhos a Moloque. E esse lugar posteriormente foi transformado em um grande lixão, o lixão da cidade de Jerusalém, onde tudo era queimado dia a dia, sem parar. Então Cristo, ao falar que o inferno existia e existe, que ele é real, ele comparava com aquele lugar onde as pessoas iam lá queimar, sacrificar seus filhos. Então ele existe realmente. Segunda característica, o inferno é um lugar de consciência. Sim, de consciência. Porque uma coisa é certa, a palavra diz que quando a gente morre e vai para o seio de Abraão, você não vai se lembrar das coisas dessa terra, aquilo que possa lhe trazer dor. Mas as pessoas que morrem e vão para o inferno, elas são lançadas lá e são conscientes. Elas vão estar conscientes das suas escolhas. Elas vão estar conscientes da vida que elas perderam por causa de escolhas mal feitas. Elas vão saber que elas podiam ter escolhido, ter mudado seu destino nessa terra. Ela podia ter mudado o destino futuro, o destino eterno delas. É inevitável, irmãos, que fatos ocorram e que levem o povo a tropeçar na fé. Isso é normal. Sempre vai existir problemas no caminho das pessoas, no caminho dos santos, que podem fazê-los tropeçar. Mas uma coisa é certa: ai daquele que leve alguém a tropeçar. Ai da pessoa por meio de quem vem o escândalo. A palavra é clara e nos fala: seria melhor que tal pessoa fosse atirada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Isso seria melhor, menos catastrófico do que ele induzir um desses pequeninos a pecar. E a palavra vai além. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Palavras em Lucas, capítulo 17, versículo 1 ao 4. Com essas palavras, Cristo está dizendo para nós que aqueles que vão para o inferno saberão onde estão. Eles saberão também por que estão ali. Ninguém vai para lá enganado, não. Ele vai saber por que ele foi para lá e por quê, qual a causa, qual o motivo que ele está ali. Terceira característica do inferno é um lugar de permanente sofrimento. A palavra sagrada nos diz que ali o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Em outras palavras, significa isso, que o sofrimento e a angústia de quem está no inferno nunca tem fim.
E esse sofrimento, essa angústia, são simbolizados pelo fogo que não cessa. É o fogo que não se apaga. A quarta característica: o inferno é o lugar da ira de Deus. Isso é, o inferno é o efeito, a consequência da ira de Deus. Se Deus reina sobre todas as coisas, com toda certeza Ele também vai reinar sobre o inferno. E tudo que acontecer ali vai acontecer segundo a sua plena vontade. Portanto, irmãos, a justiça de Deus e o seu amor maravilhoso exige. Exige sim. Exige a existência do inferno. A quinta característica é que, embora o inferno exista, é possível se livrar dele. Então nós podemos nos livrar do inferno. Mas como nós podemos nos livrar do inferno? Por isso Jesus, ele apresenta a forma, a maneira, o jeito pelo qual o ser humano pode se livrar do inferno. Olha o que Cristo falou. Melhor é isto do que aquilo. Fica claro para que os seguidores de Cristo Jesus pessoas que renunciaram aos seus pecados, pessoas que negaram a si mesmo, pessoas que tomaram a sua cruz, tudo por amor de Cristo, ficarão livres do inferno. Então, irmão, se você renuncia ao pecado, se você toma a sua cruz e nega a si mesmo, então você está livre do inferno. Você está livre do inferno. E se escolher o melhor. Esse é o preço que a pessoa vai pagar para evitar o sofrimento. Um sofrimento eterno. Então Deus não nos dá o céu de graça. Existe um preço a ser pago. E esse preço é realmente seguir os caminhos de Cristo Jesus. É renunciar ao pecado. Renunciar àquelas coisas que o mundo fala que são boas, mas que na verdade não são. É levar a nossa cruz. Sim. Negando a si mesmo. Então esse é o preço. É um preço alto, mas que vale a pena ser pago. Porque ao pagarmos esse preço, nós estamos evitando o sofrimento eterno. Em outras palavras, Cristo Jesus,
Ele está nos dizendo para entrarmos na vida e sair do inferno. Ele nos chama para entrar na vida. Porque ao entrarmos na vida, nós saímos do inferno. João foi claro. Foi muito claro. Quando ele falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá em João, capítulo 3, versículo 7. E Cristo vai além. Quando ele declara que o inferno foi preparado para quem? Ele foi preparado para receber o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para os filhos de Deus. Essa declaração está feita lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. O inferno foi preparado para receber o diabo, o encardido, Satanás, não importa o nome que você queira dar para ele, e todos os seus anjos. E para o homem se livrar de ir para o inferno, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, filho único, primogênito. Ele deu para que todo aquele que nele cresce não venha a perecer. Que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Não são palavras minhas, são palavras descritas pelo próprio João. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus permitiu que o seu filho morresse na cruz do Calvário para que aqueles que creem nele, que creem na sua palavra, tenham vida e vida com abundância. Mas sabe, irmãos, infelizmente, grande parte dos seres humanos permanece alheio a Cristo Jesus. É por isso que a grande maioria das pessoas não verá a vida, mas verá a ira de Deus. Infelizmente, isso é uma verdade. Então nós podemos dizer claramente que o inferno era para todos aqueles que não estão em Cristo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas sobre essa terra estão nessa situação, porque estão afastados de Deus. Estando afastados de Deus, estão com um pé no inferno e o outro no mesmo caminho. Não é uma ameaça, irmãos. Não. É uma triste realidade. A grande maioria da população do planeta Terra não vai se salvar.
não vai ter a vida, vai ter a ira de Deus. É uma mensagem que dói no coração quando temos de falar sobre isso. Mas nós, como os pastores, temos o dever, temos a obrigação de falar, de alertar. Porque é uma mensagem verdadeira. Tão verdadeira que mostra que as nossas iniquidades nos levam em direção ao inferno. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos debaixo de maldição. E a única solução, a única salvação é em Cristo Jesus. Por isso que a misericórdia de Deus, por misericórdia, Ele tem refreado esse vento impetuoso. Ele tem levantado homens e mulheres de Deus nessa terra para trazer mensagens de alento, mensagens de confiança, mensagens que façam com que as pessoas se voltem para Cristo. Mas uma coisa é certa: muitos ouvem mensagem, muitos veem as coisas acontecerem ao seu lado, mas não querem mudar a sua vida nessa terra. Deus nos dá uma opção. Mas quem não seguir essa opção dada por Deus, através de Cristo Jesus, com toda certeza, chegará o momento da destruição. E nesse momento, eles serão levados como palhas por esse vento impetuoso e nada poderá detê-los. Porque eles são, na verdade, pessoas que rejeitaram a Cristo Jesus. Quando a palavra fala, o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não dá o bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Está escrito lá em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 19. Essas árvores somos nós. Se nós não dermos bons frutos, seremos cortados, seremos podados, seremos jogados no lago de fogo. Então, diante dessa argumentação, irmãos, a gente só tem uma conclusão a ser feita: que as pessoas que irão viver eternamente no inferno, elas tiveram oportunidade, sim. Elas tiveram oportunidade nessa terra. Foi dado a elas o entendimento, foi dado a elas o conhecimento para que elas optassem. Mas, como viviam nessa terra uma vida de choro e de ranger de dentes, já viviam um regime de inferno nessa terra, ou seja, sem Cristo.
Essas pessoas não aceitaram a Cristo, e embora estejam vivas nessa terra, já estão no inferno, porque rejeitam a vida que é Cristo Jesus. E não sou eu que estou falando isso, não. Cristo falou por 7 vezes a respeito dessas pessoas. E essas pessoas é a razão dessa mensagem. Saia do inferno. Então nós sabemos que existe grupos e mais grupos de pessoas que, embora estejam vivas nessa terra, elas já vivem no inferno. São pessoas que, embora vivas, já estão no inferno. Então vamos abordar esses 7 tipos, esses 7 grupos de pessoas que, embora estejam vivas nesta terra, estão no inferno. Vivem um inferno em vida. O primeiro grupo que Cristo Jesus aponta são os incrédulos. A Bíblia Sagrada nos fala que cada pessoa foi criada à imagem de Deus e, portanto, valiosa, digna de amor, digna de respeito. Está lá registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, primeiro livro da Bíblia. Mas a Bíblia também nos ensina que todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus. Declaração feita no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Isso quer dizer, irmãos, que toda pessoa, independentemente do sexo, da cor, da posição social, elas necessitam, elas precisam de salvação. A Bíblia declara que os incrédulos são pessoas que não aceitaram o dom da salvação pela fé em Cristo Jesus. Declaração feita no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Isto quer dizer que essas pessoas não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. São pessoas que vivem em escuridão espiritual. São pessoas que vivem separadas de Deus e, portanto, destinadas à morte espiritual. A incredulidade é resultado de uma ação de Satanás. É a ação de Satanás nesse mundo. Ele cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento dos incrédulos.
Ele segue para que eles não possam compreender a verdade descrita no Evangelho. E como consequência, ele influencia os pensamentos, as ações e os desejos dessas pessoas. Com isso, irmãos, essas pessoas se aprofundam cada vez mais em suas impiedades. Se afundam cada vez mais nas suas transgressões. Eles se afastam cada vez mais da vontade de Deus. Dessa forma, o inimigo, o diabo, Satanás, encardido, não importa o nome que vai ser dado, ele passa a exercer autoridade sobre vários aspectos da vida dessas pessoas. E como ele tem autoridade, ele influencia seus pensamentos, suas ações e seus desejos, como já foi falado. Diante desse quadro, só nos resta esperar que o lugar dessas pessoas seja um lago de fogo. A pessoa não tem Deus. Ela está se afastada de Deus. Ela não quer saber de Cristo. Não, só vai ter um lugar. É arder lá no lago de enxofre. Isso quer dizer, ela vai ter a segunda morte. A morte eterna. Mas uma coisa é certa, irmãos. Mesmo para essas pessoas, mesmo para os incrédulos, ainda existe uma esperança. Nem tudo está perdido. Sabe por quê? Porque Cristo, ele nos mostra a válvula de escape para a tua situação. Ele nos mostra a única maneira, o único jeito, a única forma desse estado de incredulidade desaparecer, dessa cegueira espiritual desaparecer, que isso possa ser alterado. Ele nos mostra. Como assim? Através do Evangelho. Através de se voltar para Cristo Jesus. Através de um despertamento para a salvação. Uma salvação que só pode ser em Cristo, por meio de fé. A palavra descrita no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Cristo não morreu em vão. Não. Ele morreu para que você, que não tem nenhuma esperança a mais, possa ser salvo. A obra que ele fez é uma obra vivificadora. É uma obra do Espírito Santo na vida do pecador. Você que está me ouvindo, e você acha que para você não tem mais esperança, que você não tem mais nada que possa salvar, que você vai para o inferno, lembra que nem tudo está perdido. Que o Espírito Santo
ele pode libertá-lo desse sistema mundano, um sistema onde o encardido opera, por um simples dizer sim. Eu quero Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na minha vida. Dê um passo para Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, essa incredulidade que está no teu coração, essa incredulidade está na sua vida, pode ser transformada em fé. Porque Deus tem o poder dessa transformação. Mas Ele só vai transformar se você quiser. O segundo grupo de pessoas que estão no inferno, embora vivas, são o grupo dos escandalosos. Observe as palavras que Cristo falou. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 7. E ele vai além. Quando ele diz que o pecado de escandalizar é pior do que o pecado de suicídio. Pois quem fizer tropeçar a um desses pequeninos, melhor lhe for que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Palavra descrita no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 42. Cristo explicou aos seus discípulos a parábola do joio. Ele falou para os discípulos que o joio são os súditos do maligno e que a ceifa é o fim do mundo. Que os ceifeiros são os anjos. Então, assim como se ajunta o joio para queimá-lo no fogo, assim acontecerá também no final do mundo. Final dos tempos, né? Quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, enviará seus anjos, eles apanharão a fim de jogar no lago de fogo todo aquele que não tem Cristo Jesus. Olha o que Cristo Jesus está falando. Que os anjos apanharão todo homem a fim de jogá-lo para fora do seu reino. Vão pegar todos aqueles que causam a queda e todos os que cometem a iniquidade. E eles os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Dá uma passadinha lá em Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43, está descrito essas palavras. É com essas mesmas palavras que ele está tentando nos dizer que no meio cristão, ou seja, entre nós evangélicos, entre nós cristãos que seguimos a Cristo,
existe o trigo e existe o joio. E que esse joio está misturado com o trigo. Ele está falando que os maus, os perversos, estão misturados com os bons. E como são muito parecidos, não se pode arrancar o joio sem que se arranque também o trigo. Então, quando nós vemos essas balbúrdias na igreja, é que tem uma mistura, joio e trigo. Mas ele diz o seguinte, que quando novo, é tudo igual. Mas depois que cresce, ou seja, depois que o tempo passa, você começa a perceber as diferenças. Porque as espigas são diferentes. As espigas do trigo são diferentes das espigas do joio. Em outras palavras, a maneira de agir do cristão verdadeiro é diferente da maneira de agir do falso cristão. Infelizmente é assim mesmo. Nenhum mal tem estrela na cabeça, na testa. Não, nenhum mal. E eles se confundem com os filhos de Deus. E nós só podemos distinguir por intermédio dos seus frutos. Isso deixa claro a existência de dois significados para a palavra escândalo. Existem dois significados para a palavra escândalo. Um deles significa tropeço. Tropeçar é se desviar do caminho da salvação. Tropeçar é fazer cair, que leva ao pecado, que leva à perdição. Tropeçar é fazer com que pequenos ou grandes, pequenos e fracos, que pessoas mais simples venham a cair no pecado, venham a ser arrastadas ao mal. Isso é o significado de tropeço. Fazer com que alguém caia da graça. O segundo obstáculo, ou o segundo significado para o escândalo, é o obstáculo. Criar obstáculo. É provocar escândalo. Essas pessoas que assim se conduzem são péssimos modelos a ser seguido. São pessoas que ofendem e provocam atos e acontecimentos que ofendem a qualquer convenção moral, social ou religiosa. São atos que são objeto de censura e reprovação. São atos contrários à moral e aos bons costumes e que levam a induzir ao erro. Levam a induzir a procedimentos reprováveis e ao pecado. Em síntese, irmãos,
Os escandalosos são, na maioria das vezes, pessoas que convivem conosco, dentro e fora das igrejas. São pessoas que precisam ser moldadas. São pessoas que precisam ser transformadas em trigo, para que na hora da colheita elas possam ser colhidas e levadas para o celeiro de Deus. Por isso Jesus disse: bem-aventurado é aquele que se não escandejar em mim. O terceiro grupo é formado pelos maus. Nós sabemos, e a Bíblia nos fala, que o ser humano é mau por natureza. É por esse motivo a origem de grande desigualdade entre os homens nessa terra. O ser humano é mau por natureza. Cristo Jesus sempre nos incentivou a analisar os frutos para saber se a pessoa é boa ou se é má. Ele foi taxativo. Pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículos 16 ao 19. Então, sendo assim, irmãos, o mal é uma privação, é uma falta, é uma ausência. Ou seja, o mal existe na medida em que certos elementos não se harmonizam com outros. Ao falar sobre os maus, Cristo comparou com o reino de Deus, quando ele falou: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los nas fornalhas de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 50. Uma pessoa ruim, ela tem características bem próprias. Olha bem, são mentirosos, não têm compaixão de ninguém, são ignorantes, são manipuladores, não sabem reconhecer seus próprios erros, escondem a verdade, não respeitam os limites de ninguém e gostam de ser centro das atenções. Sem falar que tem um comportamento moralmente incorreto, porque é alicerçado na falsidade e na deslealdade. Isso acontece, irmãos, porque pessoas más são inseguras. Pessoas más são inseguras e precisam de atenção. Atenção para se sentirem amadas e importantes. Elas querem nossa atenção. Elas precisam ser paparicadas. E aí elas se sentem amadas, se sentem importantes. São inseguras. Por isso precisa de atenção constante, para que elas possam sentir que são importantes
que são amadas, que têm algum valor. O quarto grupo de pessoas que mesmo vivas estão no inferno são os despreparados. E como existe gente despreparada dentro das igrejas, irmãos. Na parábola das bodas, Cristo Jesus apresenta uma pessoa que não estava vestida apropriadamente. Ela não estava vestida de forma correta para aquela festa. E diz que o rei mandou que amarrasse aquela pessoa, amarrasse seus pés, suas mãos, e fosse lançada para fora. Fosse lançada nas trevas, que ali haveria choro e ranger de dentes. Parábola das bodas, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 13. Quando ele fala sobre essa parábola, Cristo quer nos ensinar. Ele quer que nós estejamos preparados para estar em sua presença. Que você não vai chegar lá no céu de qualquer jeito. Você não vai chegar na presença de Cristo de qualquer jeito. Você tem de estar preparado para ele morar no céu. Em outras palavras, quem não estiver pronto não vai entrar na glória. Não vai entrar nessa glória celestial. Então, uma pessoa despreparada, ela arranja os dentes. Porque nada do que ela faz funciona direito. Então ela chora, porque tudo dá errado em sua vida. Infelizmente, irmãos, nossas ações geralmente são reações às mudanças que ocorrem no dia a dia nosso. Então nosso desafio, nosso grande desafio é agir com fé, com obediência, confiando sempre em Deus. Mas grande parte dos seres humanos não segue por esse caminho. A maioria segue os passos de Safira e de Ananias. Leia a história de Safira e Ananias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 7 ao 9. As pessoas seguem os passos de Sarai, a mulher de Abraão. Veja lá Gênesis 16, capítulo 1 ao 4. Segue os passos da mulher de Zebedeu. Veja lá Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 22. Segue os passos das virgens sensatas. Leia lá Mateus, capítulo 25, de 1 a 7. Segue os passos de Nabal, o marido de Abigail. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3 ao 11. Cada passagem que eu falei agora, ela nos mostra que todos nós, sem nenhuma exceção, vamos ser surpreendidos no dia da volta de Cristo. Mas por outro lado,
essas passagens também nos ensinam que devemos estar preparados para a sua volta. Porque uma coisa é certa, quem não estiver preparado, não vai estar preparado, ele vai permitir que o espírito da desobediência opere na vida dele. E ele vai fazer a vontade da carne. Vai fazer a vontade dos seus pensamentos. E com toda certeza vai ser deixado para trás. Contudo, uma coisa é certa. Todo ser humano nasce e ele nasce em estado de morte espiritual. Ele nasce numa escuridão. Mas a todos, sem nenhuma exceção, é dada a oportunidade de uma nova vida, o nascer de novo. Que experimentando um novo estilo de vida, pela fé em Cristo Jesus, serão separados por Deus para a vida eterna. O quinto grupo são o grupo dos imprestáveis. Segundo o dicionário online da língua portuguesa, imprestável é algo ou alguém que não tem serventia, que não presta, nem serve, não tem utilidade, ou seja, inútil. Ao se referir em Mateus capítulo 24, Cristo Jesus falava do bom e fiel servo. Ele estava contrapondo ao servo mau, afirmando que os servos imprestáveis e pessoas que não são serviço não entrarão no reino de Deus. Ele foi claro. Ele citou exemplos de pessoas que espancam seus companheiros, comem e bebem com ébrios. Está lá descrito em Mateus capítulo 24, versículo 49. Não existe um mal maior do que o ser humano ser reprovado por Deus. Não existe mal maior. Você sendo reprovado pelos homens, ainda existe uma esperança. Mas ser reprovado por Deus, não existe mais nenhuma esperança. Porque vai ser aplicado o justo juízo. Pois trocaram a glória de Deus por aquilo que é imprestável. Palavras escritas no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 11. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas só fazem alguma coisa se tiverem algo em troca. Ninguém deve ser recompensado por fazer tudo aquilo que é da sua obrigação. Ninguém faz um favor ao executar as tarefas que nos foram delegadas, pois estamos apenas cumprindo com nossa obrigação. Tal como a parábola do fazendeiro e do servo, nós somos servos. E como servos, não devemos esperar elogios por termos feito a nossa obrigação.
Você não precisa ser elogiado por aquilo que você tem de fazer. Se nós fizermos tudo o que nos foi proposto, ainda assim somos servos inúteis. Porque só fizemos o que foi proposto. Cristo será sempre o nosso exemplo a ser seguido. Ele foi claro, ele foi taxativo. Ele não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir. Ele veio para nos dar a vida em resgate. Está escrito lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Ele deu a própria vida dele para resgatar muitos. E como prova disso, irmãos, ele lavou os pés dos seus discípulos como prova de serviço ao próximo, como prova de humildade, prova de amor. Está lá, livro de João, capítulo 3, versículo 1 a 8, descreve essa passagem. O sexto grupo de pessoas que, embora vivas nessa terra, estão no inferno. São os infiéis. A infidelidade é uma violação de regras. É falta de comprometimento. É descumprimento de um compromisso. Falta de fidelidade àquilo que você propôs. Cristo Jesus afirma na parábola dos 10 talentos, está lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, que os infiéis irão para o inferno e que a entrada no reino de Deus é um prêmio à fidelidade de seus servos. Portanto, a infidelidade é obra da carne. É comparada à prostituição. Cristo nos garantiu que quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Mateus 25, 21. Mas quem é infiel, até o que tem, ele será tirado. Mateus 25, 29. Entre os infiéis, nós encontramos aqueles que apregou que Cristo Jesus nunca existiu, que milagres não acontecem e que as histórias dos milagres são falsas. Outros dizem que Deus não declarou que Jesus era seu filho. Enfim, existem milhares e milhares de pessoas sobre essa terra que foram cegadas pelo inimigo e se tornaram infiéis a ponto de não acreditar na pessoa de Cristo Jesus, não acreditar na existência de Deus. Diz o tolo: Deus não existe. É só um tolo para dizer isso. O sétimo grupo, daqueles que
embora vivos nessa terra, vivem no inferno, é o grupo dos pecadores. A Bíblia Sagrada apresenta pecadores em vários estados e modos de existência. Quem não vive de acordo com as leis de Deus são considerados pecadores. Salmo 1. Quem é infiel à aliança de Deus com o homem e buscam outros deuses são tidos como pecadores. Livro de Oséias, capítulo 1, capítulo 1 ao capítulo 3. De um modo mais simples, podemos definir pecador sendo aquele que comete pecado. Declaração feita em Lucas, capítulo 18, versículo 13. Isso quer dizer, ele está errando o alvo. Ele errou o alvo, que era Deus, e, portanto, errando o alvo, erra todo o objetivo de sua vida. Para Deus, todos nós somos pecadores, pois todos pecamos. E todos carecemos da glória de Deus. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por isso nós herdamos uma natureza pecaminosa. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 14. E fomos creditados com a culpa do pecado de Adão. Romanos, capítulo 5, versículo 18. O pecado pode ser cometido por rebelião. Pode ser cometido por imaturidade ou mesmo fraqueza espiritual. Mas independentemente da forma com que o pecado acontece, quem comete pecado está em rebeldia com Deus. Mas a palavra de Deus declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Declaração feita no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Cristo Jesus declarou: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavras escritas no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Portanto, irmãos, todo aquele que está separado de Deus por causa do pecado é pecador. E são escravos do pecado. E estão caminhando a largos passos para a morte eterna. Para não deixar mais longo, vamos encerrar dizendo: se a sua vida nessa terra se enquadra a qualquer um desses grupos, lembre-se, nem tudo está perdido, pois Cristo Jesus pode te livrar da ira vindoura. Sim, Ele pode. Ele é a solução para quem deseja sair do inferno enquanto há tempo. Sabemos que o inferno será a consumação da justiça de Deus. Isso é, condenação eterna, condenação final de todo aquele que rejeitaram Cristo Jesus enquanto estavam nessa terra. Porém, irmãos, muitas pessoas nessa terra vivem um verdadeiro inferno.
pois encardido e seus anjos o atormentam noite e dia. Para sair dessa vida, se renda a Cristo Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o único meio de salvação. Amém.